Olá! Esse é um trabalho realizado para a matéria de Imunologia Veterinária no curso de Medicina Veterinária na FURB, feito por Ana Cristina Hutzen, Ana Júlia Ostrovsky e Laura Vitória Zeferino. Você sabe o que é a diabetes autoimune? Para entender melhor sobre essa doença tão comum, é importante antes entender o que é a insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e tem como função principal promover a entrada de glicose para as células do organismo de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares, servindo assim como fonte de energia. A falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta então em acúmulo de glicose no sangue, o que é chamado de hiperglicemia. Esses problemas na produção ou liberação de insulina são o que vai ocasionar a diabetes. Também chamada de diabetes mellitus ou apenas DM, é uma doença crônica sistêmica decorrente de uma deficiência relativa ou absoluta de insulina, ocorrendo comumente em cães e gatos. Ela pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas. Nos animais, a doença geralmente acontece devido a uma doença autoimune. Esse tipo é conhecido como diabetes tipo 1, ou seja, o próprio organismo destrói as células pancreáticas produtoras da insulina, chamadas de células beta. O corpo do animal destrói essas células através de infiltração progressiva de células inflamatórias, particularmente por linfócitos T autorreativos, tendo como autoantígenos a descarboxilase do ácido glutâmico, a insulina, a proinsulina, a proteína associada ao insulinoma, o transportador de zinco ZNT8 e outras proteínas das células beta. Acredita-se que essas proteínas sejam expostas ou liberadas durante a renovação normal das células beta ou na lesão das células beta, como por exemplo por infecção, ativando primariamente uma resposta imunitária mediada por células T. Talvez você esteja se perguntando, mas como faço para identificar a diabetes em meus animais de estimação? Em animais, pode-se observar polidipsia, ou seja, sede excessiva, polifagia, que é a fome excessiva, poliúria, que seria a urinação excessiva. Também pode-se observar visão ofuscada, perda de peso e feridas na pele, que também podem evoluir para úlceras profundas e serem infectadas. Além disso, os animais passam a ficar mais prostrados e cansados, eles também dormem mais. Posteriormente, com a progressão da doença, pode-se observar vômitos, diarreia, doenças vasculares, neuropatia, nefropatia e maior predisposição a infecções devido ao enfraquecimento do sistema imune. Caso você suspeite que o seu bichinho tenha diabetes, leve-o ao veterinário. O veterinário irá realizar exames para constatar se há ou não a doença. O diagnóstico é feito baseado na presença das manifestações clínicas clássicas e na constatação de hiperglicemia e de glicosúria, ou seja, a presença de glicose na urina persistentes. É interessante ressaltar que algumas raças têm mais predisposição do que outras, como Poodle, Schnauzer, Beagle, Spitz, Lhasa Apso, Labrador, Golden Retriever, Pastor Alemão, Cocker Spaniel, Rottweiler, Pastor de Shetland, Dachshund e Yorkshire. Em gatos, a doença é mais recorrente na raça birmanês. Além disso, há outros fatores que aumentam a predisposição da doença, como insulite imunomediada, pancreatite, obesidade, antagonismos hormonais, como o excesso de cortisol, progestágenos e hormônio do crescimento. Fármacos como glicocorticoides, streptozotocina e aloxano, também como infecções, hiperlipidemia, amiloidose nas ilhotas pancreáticas e também a predisposição genética. Caso seu bichinho tenha sido diagnosticado com diabetes autoimune, deve-se iniciar o tratamento, que consiste na aplicação de insulina e mudança na dieta, visando uma alimentação rica em proteínas e fibras. A frequência da administração da insulina irá depender de acordo com o caso do paciente.
Além disso, recomenda-se atividade física e, em certos casos, a administração de medicamentos que reduzam os níveis da glicose no sangue. Muito obrigada por assistir, esperamos que vocês tenham aprendido com a gente.